Olá, Techies, quem fala é o Pipo, com mais um vídeo de Rick and Morty. E hoje é um vídeo um pouco diferente, que eu vou contar pra vocês a história completa do Pocket Mortys. Pocket Mortys é um jogo mobile que vocês já viram, tem vários gameplays no canal, baseado na série Rick and Morty. Mas uma coisa que talvez muitos não saibam é que o Rick and Morty tem uma série de histórias em quadrinhos. Sim, na verdade não são uma série só, são várias. Inclusive, ali em cima na minha estante... Deixa eu dar uma subidinha aqui, ó. Dá uma subidinha. Ó, essas HQs que estão ali em cima são do Rick e Morty. Então vamos lá, mas hoje eu quero falar de uma HQ específica, que é a HQ Rick and Morty Pocket Like Story, que é uma HQ que ela conta a história do Pocket Mortys. Então vamos lá, hoje eu vou contar pra vocês a história do Pocket Mortys e algumas curiosidades que essa HQ nos responde. Ó, primeiramente, é que o chip manipulador de Mortys, ele é um chip que ele serve não pra capturar o Morty pra tipo uma Pokébola. Ele é um chip que ele controla a mente dos Mortys. E além disso, os Mortys ficam dentro de uma espécie de Pokébola. A HQ segue um Morty normal, que é, digamos, o Morty que a gente começa o jogo, né? E esse Morty normal, ele tá tentando fugir do Rick dele, que é um Rick que coleciona Mortys. Beleza, aí nessa fuga, ele vai tentar salvar os amigos dele, e aí ele tenta tirar o chip manipulador de Mortys do Morty Formigas dos Meus Olhos. Só que quando ele tira, o Morty morre. Cara, isso eu não sabia, velho. Mais pra frente na HQ você descobre que eles não necessariamente morrem, mas o cérebro deles fica tipo equivalente a um purê de banana, como o Rick fala na HQ. Ou seja, eles vão ficar tipo em estado vegetativo se eles não morrerem. E também uma coisa interessante é que na HQ inteira, os Ricks chamam esse Morty padrão de Evil Morty. Eles acham que ele é um Morty do mal, porque ele quer acabar com o torneio de Mortys, né? Com o Pocket Mortys. Mas ele fala toda vez que ele não é o Evil Morty, então acho que isso é só uma piada, pra falar a verdade. Ainda mais depois da quinta temporada, que a gente tem uma noção da história melhor do Evil Morty. E aí acontecem várias paradas, o Morty vai atrás de tentar fugir, né? Ele encontra outros Ricks e tal, até que ele encontra, cara, um Rick muito interessante, que é o Rick Hippie. Esse Rick Hippie, ele é um Rick que ele fica meditando, ele tem uma comunidade em que os Mortys vivem felizes trabalhando, não sei o que. E esse Rick Hippie, ele começa a contar pro Morty a história do Pocket Mortys. E cara, e aí é que o bagulho fica muito legal. Antigamente, nessa dimensão que eles estão, existiam várias pessoas que não eram Ricks nem Mortys. Eram pessoas comuns, que eles gostavam de capturar animais selvagens, que eles chamavam de monstros, e fazer batalhas contra eles. Traduzindo, eram treinadores Pokémon e faziam batalhas de Pokémon. Esses treinadores criaram ginásios, rotas e tal. Ele usa todos os termos do universo de Pokémon, pra quem conhece e gosta. Ou seja, basicamente Pokémon é canônico dentro de Rick and Morty? Talvez. Só que aí, algo muito interessante aconteceu. Um desses treinadores, ele achou um monstro diferente, que era um Rick que cabia dentro de uma caixinha de monstro, assim, ó. Tipo aquelas casinhas pra levar cachorro no avião, sabe? E eles perceberam que o Rick, diferente dos outros monstros, né? Dos outros Pocket Monsters, ele era muito mais voraz. Ele era muito mais forte, mais inteligente, mais tudo. Então ele era tipo, ele não tinha escrúpulos. Então enquanto os outros monstros, eles simplesmente nocauteavam um ao outro, o Rick ele matava de maneira cruel o seu adversário. E aí, cara, eles começaram a usar vários Ricks, porque as batalhas ficaram muito acirradas e era impossível ganhar de um Rick. E eles chamaram isso de Pocket Ricks. Só que eles não tinham uma tecnologia que controlasse a mente dos Ricks. E a gente sabe que os Ricks não são pessoas que gostam de ser controlados, não é mesmo? Então o que aconteceu, cara? Como era de se esperar, os Ricks se revoltaram contra os seus mestres Pokémon e eles criaram uma guerra em que eles dizimaram todas essas pessoas que não eram Ricks nem Mortys. Eles acabaram com essa raça. Só que aí eles queriam continuar fazendo as batalhas, porque era um jeito que eles aprenderam a viver. E o que eles fizeram? Eles descobriram o poder dos Mortys, que também, assim como eles, tinham infinitas variantes em várias realidades. Eles trouxeram os Mortys para essa realidade para fazer, em vez de Pocket Ricks, os Pocket Mortys. Cara, é muito legal, não é? Então quer dizer que antes do Pocket Mortys existia um Pocket Rick, velho. Cara, muito bacana. Eu gostaria que eles lançassem esse jogo, hein? Ia ser massa. Uma prequel de Pocket Mortys. Só que não acaba aí, cara. Uma coisa muito bacana
é que aí, para poder organizar essas batalhas, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os Pocket Ricks, eles criaram um chip manipulador de Morris para poder controlar a mente dos Morris e não deixar eles se revoltarem. E eles criaram o Conselho Rick, que era um conselho que ia comandar as regras dos jogos, digamos assim. Então, cara, isso é uma coisa interessante, porque quer dizer que esse conselho de Ricks do Pocket Morris, apesar de ter os mesmos Ricks do conselho da série, não é o mesmo conselho. E nós temos uma prova disso, que é muito bacana. Em uma parte da HQ, o Rick Hip, ele nos mostra um mapa dessa dimensão aí. E ele mostra, cara, que ela é como se fosse um único planeta. É um continente que tem várias coisas. E nesse continente, cara, nós temos bares, burritos. Mas mais interessante, o Conselho de Ricks. O Conselho de Ricks, ele fica dentro dessa dimensão, que é como se fosse um único planeta. Então, cara, todas as dimensões, provavelmente, que a gente visita dentro do Pocket Morris, são na verdade partes desse planeta, dessa dimensão. Ou seja, a gente não muda de dimensão. E o Conselho de Ricks não é o conselho da série, porque o conselho da série ele fica no espaço. Esse conselho é um conselho próprio, ele fica aterrissado, ele é tipo uma construção mesmo. E misturando com o fato de que a gente descobriu que tem a curva finita central, que é um conjunto de realidades, um conjunto multiversal que o Rick da série criou, que são todas as realidades em que o Rick é o ser mais inteligente. Será que Pocket Morris se passa dentro de outra curva finita central? Talvez uma curva finita onde a regra deles é as batalhas entre treinadores. E o que eu achei mais interessante é o seguinte: no Pocket Morris a gente sempre quis que tivesse o Evil Morris, certo? E ele já tinha aparecido na série há muito tempo, então por que ele não apareceu lá? Uma coisa que eu tava pensando é o seguinte: o Evil Morris só apareceu agora no Pocket Morris, quando ele quebrou a curva finita central, quando ele conseguiu sair. Então será que o Pocket Morris é um desses universos que fica fora da curva finita? E é por isso que o Evil Morris só conseguiu vir pro Pocket Morris quando ele quebrou a curva finita central? Uma coisa muito legal também que eu achei é que acontecem batalhas ilegais dentro dessa dimensão. São batalhas entre Beths, que é o Pocket Jerrys. Sim, é o Pocket Jerrys. As Beths, elas comandam vários Jerrys para poder batalhar entre si. E uma coisa que eu achei interessante é que os Jerrys não tem chip manipulador, eles não tem nada. Ele não tem nenhum tipo de controle. É porque o Jerry é tão gado da Beth que ele faz qualquer coisa que ela mandar, inclusive se bater. Cara, eu achei muito bacana. Essa HQ é repleta de easter eggs, repleta de Jerrys, Morris, Ricks, que refletem os Morris do jogo do Pocket Morris. Tá, mas se você quer saber, cara, quais são os piores Morris do jogo, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí agora, que aí vai mostrar, velho, só os Morris mais trecheira. Os Morris que são meio Jerrys, né? Que, cara, é muito, muito bizarro. Tchau!